Oi, faz tempo que a gente não se vê, né? Então já solta a vinheta logo aí. Bom, esse aqui é o vídeo que todo mundo me pede todos os anos, eu tenho feito desde 2014. O que aumenta um pouco a minha responsabilidade é porque nos 2 anos que eu fiz, os temas sobre os quais eu falei apareceram na prova do Enem. Eu quero só, em primeiro lugar, dizer que eu não vim aqui para adivinhar tema nenhum. E nenhum professor faz isso, porque a gente não tem acesso à prova, óbvio. Mas nós lidamos com algumas tendências. Essas tendências, por exemplo, que eu vou dar hoje para vocês, que eu vou dizer para vocês, são fruto de leituras, de alguns cursos que nós fazemos e tal, que eu mesma fiz nesse semestre, e a gente acaba vendo que a prova do Enem, ela tem realmente, assim, uma linha de raciocínio e a gente tenta lidar com isso. Então não é adivinhação, não é bola de cristal, e eu também não me sinto na obrigação de acertar tema nenhum. Eu vim aqui para dizer o que eu acredito que possa cair no Enem. Existem 2 vídeos ainda do meu canal, de 2014 e 2015, que tem muitos temas, muitos mesmo. São 2 vídeos que não são editados, cada um eu acho que tem meia hora. Então vale a pena ir atrás desses 2 vídeos, porque lá, por exemplo, no ano de 2014, que eu disse um dos temas que poderiam aparecer na prova, tinha o tema que caiu em 2015. Então até eu coloquei, o título do vídeo é Temas Possíveis no Enem, Hoje e Sempre, e realmente... Porque dali caiu mas tem, 30 temas, então pode cair. Vocês estão vendo como não é adivinhação, né? Então a gente fala muitos temas para que possa aparecer. Tomara que apareça, mas não me sinto na obrigação de aparecer, não. Se não aparecer no Enem, são temas possíveis para outras instituições, para outros vestibulares e por aí vai. Esclarecido isso, vamos aos temas que eu acredito que possam aparecer esse ano. Eu começo com a questão da desigualdade social. Eu já falei em um outro vídeo que o Enem e todas as provas de vestibular, mas o Enem principalmente, ele também é caracterizado por um ponto político. E a questão do Enem, por exemplo, quando caiu a questão da lei seca, era para criticar uma lei que foi feita pelo PSDB. Então, por exemplo, pode cair a questão sobre a crise hídrica? Pode. Pode pela seguinte questão: quem não soube administrar os recursos hídricos em São Paulo foi o governo do PSDB. Eu não estou aqui tomando posição partidária de jeito nenhum, mas eu não sou ingênuo, eu gostaria que vocês também não fossem nesse quesito. Então tem algumas questões, por exemplo, a desigualdade social, que independente de acreditar ou não acreditar no que o PT fez ou que o PT não fez, é um fato, porque os números não nos deixam mentir, que muitas pessoas saíram da linha da pobreza e fundaram ascenderam até a classe C. Então, gente, a questão da desigualdade social, ela pode vir para reacender essa discussão do que foi feito e do que não foi feito. Eu li uma matéria interessante no começo do ano que falava sobre um clube no Rio de Janeiro, agora eu não me lembro o nome do clube, gente, desculpe, que colocava as babás, daquelas crianças ricas, ele colocava as babás a frequentar um banheiro que não poderia ser o mesmo das patroas. Então, eu acho que desigualdade social pode tanto ser nesse quesito de melhora e essa camarotização que já caiu na FUVEST, mas que pode aparecer também na prova do Enem como um problema social. As babás não poderiam nem sentar nas cadeiras para assistir televisão com as crianças e nem frequentar o mesmo banheiro que as patroas. Então elas tinham que caminhar mais longe para ir num banheiro que estivesse de acordo com a classe social delas. Então esse é um questionamento interessante. É uma notícia que foi, na minha opinião, eu recebi muito mal essa notícia por ainda acontecer esse tipo de segregação social no Brasil. Cada vez está pior, né? Então, esse tipo de desigualdade social seria um tema. A questão da homofobia, o Enem trabalha com questões sociais, questões que devem ser resolvidas e interpretadas sob a ótica dos direitos humanos. Então a homofobia é um desses temas que são regidos pelos direitos humanos e que nunca apareceu. Parece que está na hora até. Então, a questão da homofobia é algo muito forte, porque nós temos hoje pessoas apanhando na rua simplesmente pelo fato de, eu não sei como interpreto isso, simplesmente pelo fato de optarem ou escolherem, ou não é uma escolha, o que vocês quiserem, mas isso não interessa, de ficarem com uma pessoa do seu mesmo sexo. Então a violência se perpetuando em cima de uma escolha ou não escolha da vida do outro, em cima da intimidade do outro. Então é uma questão interessante da homofobia.
Questão da intervenção, gente, muito importante, seguir os direitos humanos. Então vale a pena uma pesquisa sobre esse tema. A questão do racismo é um outro tipo de violência que se perpetua por muitos anos no Brasil. E já apareceu eu acho que foi na Unesp, a questão do racismo, e já apareceu também, nessa mesma prova da Unesp, apareceu a tolerância da violência contra a mulher. E aí 2 anos depois apareceu no Enem. Então o racismo, tema muito forte, que nunca, infelizmente, nunca deixa de ser tema no Brasil. A questão do racismo. Então vale também uma boa pesquisa para não ficar falando aquele tipo de asneira do tipo, o negro, ele também é racista. Gente, por favor, né? Porque eu sou contra as cotas. Não interessa se tu é contra as cotas. A questão do racismo, ela vai além das cotas. A gente está falando de representatividade até na própria televisão. A televisão não dá representatividade para essa parcela da população e, portanto, ao não se sentir representada, a violência acaba se perpetuando sobre essa parcela da população. Acho que a mídia tem uma responsabilidade muito grande sobre esse problema do racismo. Bom, a questão da criminalidade, quando eu falo em violência, eu falo em criminalidade. A questão da criminalidade veio à minha cabeça quando eu acreditava que a prova poderia ter sido feita pelo novo governo. Com algumas coisas que eu li e que eu estudei, a prova já estava pronta quando esse novo governo tomou posse, e a questão da criminalidade acho que para mim ficou um pouco vazia, mas eu vou dizer do mesmo jeito. Criminalidade que eu digo é a violência sob o aspecto mais contundente, não é? A violência física, a questão das armas, a questão dos assaltos, dos assassinatos, essa questão da criminalidade. Eu acho que nesse quesito, homofobia, racismo e criminalidade, a gente pode falar até lá da questão das babás, a gente pode introduzir algum conceito que o Foucault, para quem não conhece, Michel Foucault, um filósofo francês contemporâneo, que fala sobre as relações de poder. Fica a dica para vocês darem uma procuradinha sobre esse conceito de poder do Foucault, que dá para usar nessas 3 aqui. Procurem esse tipo de conceito que dá para contextualizar com esses 3 temas. Então a criminalidade nesse sentido, de violência física, de assalto, das armas, do cidadão de bem, não gosto desse termo, não ter os seus direitos assegurados. Outro tema que eu falei aqui, que eu anotei aqui, é a questão do desenvolvimento sustentável. Faz muito tempo que o Enem não pede um tema relacionado ao meio ambiente. Acho que desde 2008 que não aparece. Bom, a questão do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente como um todo, ela passa pela questão da obsolescência programada, que é quando um bem passa a durar menos para que o consumo seja aquecido, né, que as vendas sejam aquecidas. Aí nós vamos passar pela questão do lixo e a proposta de intervenção pode passar em cima de um conceito chamado logística reversa. Quando as embalagens, como acontece com o celular e com as baterias, voltam para o fabricante e ele que dá destino para isso. Então a questão do desenvolvimento sustentável e a questão do lixo, dos aterros sanitários, que agora são lei, são um tema bem interessante. É um tema que todo mundo está apostando, gente, que é a questão da democratização da cultura. A questão da democratização da cultura, que tem sido falada e tal nas redes sociais, tem um professor, eu não sei de onde é que ele é, mas parece que ele acertou os 5 últimos temas do Enem. Então ele apostou na democratização da cultura. Se tu vai falar sobre a democratização da cultura, é interessante que se leve em conta algumas questões. Primeiro, o que é a democratização da cultura? Bom, ela passa sobre o problema de que a cultura ela não chega em todo o Brasil. E quando eu falo em cultura, não é o funk, não é aquilo que a gente chama de indústria cultural, que todo mundo tem acesso. A gente está falando de algo que poucas pessoas têm acesso, como outro tipo de música, peça de teatro, o próprio cinema. Tem uma estatística na internet, vocês podem dar uma procurada, quantas cidades no Brasil têm cinema. São pouquíssimas cidades que tem cinema, pouquíssimas cidades que tem biblioteca, que tem teatro. Então isso é democratização da cultura. Ela fica, a cultura, e não estou falando de cultura boa ou ruim, mas estou falando daquilo que não é indústria cultural, não é que as pessoas não têm acesso na periferia, a cultura fica centralizada nas capitais. E aí no interior ela não chega. Isso é democratização da cultura. Eu indico que vocês deem uma olhadinha na internet sobre 2 autores, Adorno, e agora vou tentar falar o nome do outro, que é Horkheimer. Não sei, gente. Se vocês colocarem Adorno e aí vai aparecer Horkheimer, Indústria Cultural, nem sei se é assim que se pronuncia.
Mas dá uma olhadinha sobre esse tema, esse conceito de indústria cultural, tem no próprio YouTube. Eu achei vários vídeos que são explicativos, muito interessantes sobre esse tema. E aí, para conseguir conceituar essa democratização da cultura, que o pessoal tem me perguntado bastante, mas eu não entendi o que é isso. Democratizar a cultura, as pessoas já não têm uma cultura? Sim, elas têm. Mas quando eu falo em democratizar a cultura, eu estou tentando dizer que as pessoas devem ter acesso a todo o tipo de cultura. Então não tem cinema, não tem biblioteca, não tem teatro, o cinema é caro, fica dentro do shopping, se a cidade não tem shopping, então não tem cinema, virou estacionamento, cinema. Então é disso que eu estou falando quando eu digo democratização da cultura. Tem um outro vídeo que eu já fiz aqui com temas, em que eu falo sobre a questão do êxodo rural. É um tema interessante, a questão do êxodo, porque nós falamos aqui, pelo menos eu peço esse tema sempre contextualizado com a questão do jovem. Então, como fazer para que o jovem continue no campo? Porque esse é um baita de um problema. Assim que os jovens estão saindo do campo, não tem ninguém para plantar. Então, como fazer para que os jovens continuem no campo e evitar o êxodo rural? Esse tema eu acho muito interessante. Também tem uns videozinhos na internet que explicam essa questão do jovem e a saída do campo que vocês conseguem contextualizar. Outro tema que eu gosto muito de tratar na sala de aula, que sempre é promessa, é a questão da AIDS entre os jovens. A contaminação da AIDS, ela tipo estagnou, vamos dizer assim, mas em uma faixa etária ela continua crescendo, que é entre pessoas de 15 e 24 anos. Então os jovens são responsáveis por grande parte do que hoje a gente vê das novas contaminações com a AIDS. Então tu tem assim, por que as pessoas não se previnem contra a AIDS se elas sabem que é uma doença que não tem cura e que tem formas de prevenção que são fáceis e até baratas, até porque tu vai num posto de saúde e tu consegue pegar a camisinha, por exemplo. É uma das coisas que funcionam. Por que as pessoas não se previnem? Então essa sensação de ser invulnerável, de achar que o coquetel de drogas é uma possível cura, mesmo não sendo, das pessoas acreditarem que não existe mais AIDS, porque ninguém morre de AIDS mais, por exemplo, das campanhas que o governo não faz mais, que nos anos 90 eram muito contundentes, que a gente tinha medo, a minha geração cresceu com medo, com pânico da AIDS. E hoje as pessoas simplesmente ignoram esse tipo de problema. Então a AIDS e o jovem é um tema muito interessante. Assim como também é interessante a questão da cultura do álcool e o jovem. Então o álcool e o jovem, tema muito interessante, porque coloca uma problematização em cima de uma parcela da sociedade que ainda é vulnerável, que é o jovem. Então, assim como tu tem propaganda de cerveja colocando pessoa que bebe numa situação de status, o jovem leva isso em conta. Então por que os jovens bebem? Rito de passagem? Status? Não sei. E essa é uma questão, cuidado, viu, para não dizer que o álcool veio com a mídia, viu? Jesus, na Bíblia, já tinha passagens que apareciam o álcool. Então, não fiquem dizendo, porque é fruto da mídia. Hoje sim, proposta de intervenção, gente, eu acho que é a questão das propagandas. Assim como no cigarro retiraram-se todas as propagandas do ar, né, não tem propaganda de cigarro, a questão do álcool também pode passar por isso. Eu acho que é um pouco improvável aparecer esse tema, porque há pouco tempo apareceu a questão da lei seca no Brasil. Então eu acredito que não vai aparecer nada relacionado a isso. Um tema que o pessoal tem falado muito sobre é a questão da corrupção. Eu acredito que não vai aparecer no Enem algo tão escancarado assim, que é um tiro no pé do governo passado. Mas eu acredito que falar um pouco sobre as pequenas corrupções que o brasileiro comete, ou seja, o tal do jeitinho brasileiro, a nossa crise moral, que é aceitar as pequenas corrupções e só condenar as grandes corrupções, é um tema interessante. O professor Leandro Carnal até disse, não existe país com governo corrupto e povo honesto. Então, é uma questão interessante. Eterna mobilidade urbana, que todos os professores acreditam que possa cair. Acho um teminha bem chato, a mobilidade urbana. Mas, temos que falar sobre a questão das rodovias, que estão lotadas, e das ferrovias que foram deixadas de lado num país como o do Brasil, que escoa a sua produção toda pela rodovia. Países desenvolvidos não fazem isso. E as hidrovias que são mal aproveitadas, nem digo, nem são aproveitadas no Brasil as hidrovias. Então a questão da mobilidade urbana, ela passa também pela questão do deficiente e passa também pela questão das calçadas. Tudo isso é mobilidade urbana, tá?
Bom, falando ainda em mobilidade urbana, tem a questão do deficiente, o deficiente como membro, como parte da sociedade. Eu vi um programa, o Roda Viva, em que trazia, eu acho que a diretora de algum órgão relacionado aos deficientes, que ela dizia o seguinte: nós temos hoje, a questão dos deficientes hoje, ela passa pela questão da medicina. Se a medicina evoluiu tanto a ponto de fazer com que essas pessoas vivessem quando deveriam morrer, é papel, é prioridade da sociedade fazer com que essas pessoas tenham uma vida, que essas pessoas tenham qualidade de vida. Se a medicina fez o seu trabalho, é papel da sociedade também priorizar essas pessoas. Bom, um tema que eu acho, ele é provável, eu não tenho muito a dizer sobre ele, mas é a questão do índio, gente. É difícil esse tema, mas eu até peço, né, a questão da inclusão do índio. Ela é sempre uma contradição, a inclusão do índio, porque quando tu inclui o índio na sociedade contemporânea, tu tá, ao mesmo tempo, matando um pouco da cultura dele. Então, vale a pena uma boa de uma pesquisa sobre a questão do índio no Brasil, ok? O índio como elemento da sociedade, porque o índio é mais marginalizado do que o negro. O negro conseguiu, meio que à força, a gente sabe, ser inserido na sociedade. O índio não, ele é totalmente marginalizado e pior, ele é romantizado. A própria história, quando a gente vai estudar os índios na história, a gente estuda a questão do índio lá no descobrimento, e depois nunca mais se fala no índio, e estuda o índio também na questão da literatura, e nunca mais, né, lá no romantismo, nunca mais se fala do índio. Então essa romantização do índio na literatura e na história, né, a questão indígena então de uma forma geral. A demarcação de terras também é uma questão interessante, né, relacionada aos índios. Esse é um tema que eu acho bem difícil, né, de relacionar, mas tá aí a dica para quem quiser dar uma pesquisada. A questão da obesidade que eu já tinha conversado em outros vídeos. O Brasil tem 51% da sua população está acima do peso. Então nós temos aí questões da alimentação das pessoas. Acreditam que alguns alimentos trazem status e outros não. Essa é uma questão interessante, então, da obesidade, que passa por propaganda, que passa por status. E o Brasil vai ter um baita de um problema mais adiante, né? O SUS vai ter um bom problema porque nós estamos com crianças obesas, com adultos obesos e consequentemente vem problema de coração e por aí vai. Então esse é um baita de um problema, é um tema que eu acredito bastante que possa cair. E eu encerro essa leva aqui de temas falando um pouco sobre o papel da TV na sociedade brasileira. Todo mundo que sabe, por mais seja contra ou a favor, quem impulsionou o impeachment da presidente Dilma foram os meios de comunicação, incluindo a televisão. Então, gente, não se distanciem desse tema. A questão da TV é muito interessante porque a televisão tem um papel na sociedade que é um pouco esquecido. As pessoas não têm muita noção do grande papel que a mídia tem. No caso, a televisão. A televisão, as emissoras de TV, elas são uma concessão pública. Então, a grosso modo, o ar por onde passam as ondas, né, que saem lá do satélite até chegar na antena da tua casa, posso estar falando bobagem aqui em termos de física, mas deu para entender o que eu quis dizer. Esse ar aí, esse espaço, ele é público e ele é uma concessão do governo para aquela emissora de TV que, olha só, é da época da ditadura, que é outra questão interessante, né? A liberdade de expressão, que já caiu no Enem, mas ó, teminha interessante, a liberdade de expressão, que é direito humano. Voltando, as emissoras de TV, elas têm uma concessão pública. Então, como elas são públicas que eu digo, elas têm essa permissão do governo, elas poderiam se prestar a fazer alguns serviços pela sociedade, como, por exemplo, combater racismo, blá, blá, blá. E ela não faz. Então, qual é o papel da televisão brasileira? Qual é o papel da TV na sociedade contemporânea? Eu acho que vale a pena aqui falar também, dar uma olhadinha lá naquele Adorno e Horkheimer que eu falei para vocês e dar uma olhadinha também sobre a regulamentação da mídia, né, que está eu não sei se foi aprovado, se não foi, se está sendo discutido, desconheço, mas dá uma olhada, gente. Regulamentação da mídia. Por exemplo, o que eu sei que lá tá escrito é que, por exemplo, igreja não pode ter espaço na televisão, porque ela não paga imposto, né? Ela seria uma instituição sem fins lucrativos. Mas não vou nem comentar essa parte, né? Não ter fins lucrativos. E também está escrito lá, eu acho que políticos não poderiam ter canais de TV, não poderiam ter esse tipo de concessão. Então, famílias que estão na política não poderiam ter uma emissora de TV, que também, né? Então,
Eu acho que vale a pena também dar uma olhada nessa questão da regulamentação da mídia, ela também passa pela internet, não é censura. Aliás, censura vai contra os direitos humanos e vai contra tudo que o Enem acredita. Então vale a pena dar uma olhadinha, tá? Bom, em princípio são esses os temas. Eu não sei se vou conseguir fazer outro vídeo até o dia do Enem. Tá muito complicado, né? Eu tô bem assoberbada. Quem é professor sabe que essa época... Quem é professor de redação, então, tem certeza que nessa época anterior ao Enem é o pior mês para os professores de redação, porque o trabalho triplica. Então tá bem difícil. Mas eu gostaria de dizer que vocês, além desse vídeo que eu tô fazendo agora, eu tenho 2 outros vídeos no canal que eu acredito que possam ajudar e que ali tem bastante coisa, viu? Que pode aparecer em provas e também no Enem, ok? Então, se não nos virmos uma boa prova, é preciso ter um pouco de calma e tal, e mais uma vez eu digo, dá uma conferida nos vídeos que eu coloquei anteriormente e dá uma olhada nesse aqui também. Esse sim editado e tal, vídeo menor, mas que eu acredito que tem alguns temas também que são bem relevantes, tá? E outra, não sou mãe de Ná, ok? Não tô aqui para adivinhar nada. Tomara que tenha alguma coisa, mas se não tiver, tranquilo, tá? Beijo, até a próxima.